É quase unânime que qualquer um de nós tenha padrões, aspectos e comportamentos que queira mudar, mas que sente que por algum motivo não consegue. Parece que existe uma espécie de resistência que nos impede de mudar. Talvez você tenha comportamentos de medo, de insegurança, de procrastinação ou até mesmo vícios que você gostaria de mudar, mas que sente que é praticamente impossível. Agora imagina uma leitura que é capaz de contribuir com o conhecimento necessário para que você mude aspectos de si mesmo, para que você mude qualquer um desses padrões que te incomodam e se torne uma pessoa mais compatível com o ideal que você almeja. Esse livro aqui, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Joe Dispenza, pode te ajudar muito com esse conhecimento. Eu sou a Heloísa e nesse canal eu divido com você tudo o que o mundo e os livros me ensinam e que podem contribuir para a nossa evolução como seres humanos. Se você gosta desses assuntos de autoconhecimento, de viagens, de livros, já se inscreve aqui no meu canal e ativa as notificações ali no sininho para você não perder nada do que eu posto por aqui. Também encaminhe esse vídeo para uma pessoa que você sabe que gosta desses assuntos, não deixa de curtir eles. Tudo isso me ajuda muito a trazer mais conteúdos aqui para a gente dividir. Primariamente, quem é Joe Dispenza, que é o autor desse livro aqui? Joe Dispenza é um pesquisador na área de neurociência, de espiritualidade e de transformação pessoal. Ele viaja o mundo dando palestras, ele é autor de vários livros além desse do Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, e é muito comum a gente ver várias palestras dele num streaming chamado Gaia. Caso você não conheça, te recomendo conhecer, que é um streaming que só fala de autodesenvolvimento, de espiritualidade. É muito legal até para você treinar o seu inglês, porque é tudo em inglês lá na plataforma. Ele se tornou muito conhecido por suas ideias sobre a capacidade do cérebro de se reprogramar e pela aplicação prática desses conceitos na vida cotidiana. Então ele consegue transformar algo muito científico e acadêmico em algo aplicado no cotidiano. Dispenza acredita na conexão entre corpo, mente e espírito. Ele acredita que está tudo conectado, que é tudo uma coisa só, algo que eu também compartilho com ele, acredito disso também. E ele acredita muito, fala muito sobre a influência dos pensamentos e das emoções na saúde física e mental. E esse tema de reprogramação mental é a base desse livro aqui do qual nós vamos falar hoje. Já no início do livro, lá na introdução, ele começa com uma frase que nos faz refletir bastante, que diz o seguinte: o maior hábito que você pode quebrar é o hábito de ser você mesmo, que também dá nome ao livro. E aí você pode me perguntar, mas como assim quebrar o hábito de ser eu mesmo? Eu não sou um hábito, eu sou uma pessoa. E sim, você é um ser, eu sou um ser, todos somos seres. Porém, adotamos crenças, hábitos, aspectos cotidianos que a gente aprendeu com a sociedade, aprendeu no ambiente que a gente cresceu, que foi criado, com as pessoas com as quais convivemos anteriormente, ainda convivemos hoje em dia. E com tudo isso, adotamos essa forma de ser que foi moldada como um grande hábito, porque a gente repete esses padrões todos os dias. Então, todos os dias você repete comportamentos que te fazem ser exatamente quem você é. Logo, se você quer mudar alguma coisa na sua vida, você precisa quebrar esses hábitos. Você precisa quebrar o hábito de ser aquilo que você se acostumou a ser. Você precisa quebrar o hábito de ser você mesmo. A maior falácia que a gente assume nessa manifestação é a personalidade. A palavra personalidade refere-se ao conjunto de características, de padrões de pensamento, de comportamentos e traços que definem uma pessoa. E a maioria de nós acaba considerando a personalidade como algo fixo e imutável, quando na verdade ela é até bastante fluida e muito influenciada por outras coisas, por meio externo e também pelo meio interno, como nós já vamos ver daqui a pouco.
Então, espero que você tenha refletido sobre isso, sobre o que significa quebrar o hábito de ser você mesmo. E agora nós vamos para alguns aprendizados que o Dispenza traz aqui nesse livro. Um conceito que é muito falado hoje em dia, que se divulga bastante em vários vídeos, em vários livros, e que o Joe Dispenza também fala muito nos conteúdos dele e aborda isso nesse livro aqui também, é a neuroplasticidade. O cérebro é altamente maleável e capaz de se moldar e de criar novas conexões neurais. A compreensão dessa capacidade de se moldar, dessa neuroplasticidade, é fundamental. A gente precisa entender o que ela é e aplicar ela para que consigamos mudar padrões de comportamento, de pensamento, de emoções. Esse conceito mostra que as coisas não são tão estáticas quanto nós imaginávamos. O cérebro tem sim a capacidade de mudar e é muito encorajador pensar nisso, porque se eu sei que o cérebro tem a capacidade de mudar, eu sei também que existe a possibilidade de eu mudar determinados padrões e comportamentos que hoje não estão de acordo com a pessoa com que eu quero ser, a pessoa que eu quero me tornar. Não é algo realmente tranquilizador pensar dessa forma? Que eu não tô só à mercê do meio externo, que eu tenho a capacidade de moldar a minha vida, de moldar aquilo que eu quero modificar, de me tornar uma pessoa diferente, de me tornar uma pessoa melhor, de alcançar sonhos que eu tenho, que dependem do meu comportamento, dos meus pensamentos e das minhas emoções para que se tornem realidade. Eu particularmente acho isso muito tranquilizador e muito encorajador. Mas para que essas mudanças se tornem realidade, é necessário escolher mudar. E não só em resposta a uma vida muito ruim, mas realmente uma escolha de mudar todos os dias, de se tornar uma pessoa melhor, de deixar para trás velhos padrões. Ele fala no livro que a natureza humana nos faz nos esquivarmos da mudança até as coisas se tornarem realmente péssimas, se tornarem muito ruins, muito desconfortáveis, que não é mais possível a gente continuar com as nossas atividades normais naquele ambiente, naquela situação que se transformou. Isso acontece porque a gente se coloca numa situação e fica ali naquela zona de conforto que nem é tão confortável assim, é bem ruim na verdade. Mas a gente só sai dela, só toma alguma atitude de mudança quando ela se torna praticamente incompatível com a vida, se torna tão ruim, tão agressiva com nós mesmos, que aí a gente não tem outra escolha, a gente precisa mudar. E isso acontece dessa forma porque, apesar da situação não ser boa, o nosso sistema de crenças nos faz ter muito mais medo da mudança. Ele nos faz acreditar que a mudança vai ser muito pior, que a mudança vai trazer muitos mais riscos, que a mudança pode ser muito mais desconfortável. E sim, temos que ter consciência que a mudança provavelmente acarretará em um pouco de desconforto no início. De alguns inconvenientes, de rupturas, ruptura de rotina, ruptura de relacionamentos, algum estranhamento, mas é muito melhor passar por esse desconforto que é transitório do que permanecer naquela M que a gente estava. Inclusive, recentemente eu comecei um podcast que se chama Mundo Interior e o primeiro episódio fala justamente do medo da mudança. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você do podcast e talvez esse primeiro episódio já vai te ajudar muito com essa questão de sentir medo, do porquê que a gente sente medo e o que a gente pode fazer para superar esse medo da mudança. Outra questão bem interessante que ele levanta aqui no livro é que nós temos o costume de achar que são sempre as circunstâncias externas que vão influenciar nas nossas mudanças. Por exemplo, se eu não tivesse tanto trabalho, se eu tivesse mais tempo, eu faria mais exercícios e aí eu emagreceria e eu seria feliz. É se isso, então aquilo, né? Entendeu? Que esse é só um exemplo, né? São N variações desse tema. Se isso, então aquilo. É uma causa e efeito. E para a maioria das situações, isso não é verdadeiro. Na verdade, é bem ao contrário. É mudando primeiro a sua mente, o seu ambiente interno, que você vai conseguir mudar o ambiente externo, as circunstâncias externas.
Sim, e eu sei que existem pessoas em situações externas muito complicadas, de alta vulnerabilidade, de falta de apoio social, de falta de apoio financeiro, de falta de segurança, e que não é simplesmente falar para elas, olha, você vai mudar sua mente e as suas circunstâncias todas vão mudar, que não é verdade, tá? Eu sei, não polemizem, por favor. Por isso que eu falei que na maioria das situações é uma mudança de padrão interno que vai resultar em uma mudança das circunstâncias externas. Os nossos pensamentos influenciam diretamente na nossa realidade. Ao cultivar pensamentos que são positivos, que são intencionais, a gente pode sim moldar positivamente os cursos da nossa vida. E o Joe Dispenza é muito feliz em trazer esse conteúdo aqui no livro, porque como ele é um cientista, ele vai explicar a física quântica aqui de uma forma muito didática e muito científica, e isso torna esse conteúdo muito mais fidedigno. Porque existem pessoas que precisam disso para se apoiar, elas precisam de um conhecimento mais explicado, mais científico, não algo tão empírico. Por muitos anos eu fui assim, hoje ainda sou um pouco assim, porque eu venho do mundo acadêmico, eu me formei, eu fiz a residência, fiz mestrado, depois eu iniciei o doutorado, desisti porque, gente, não dá, tá? Mas tudo isso me fez ser muito científica, precisar que tudo fosse explicado cientificamente para eu acreditar. E eu mudei muito isso nos últimos anos, especialmente depois que eu comecei a estudar filosofia, onde eu vi que nem tudo que existe está explicado pela ciência. E não é porque não está explicado pela ciência que não existe. Mas eu ainda me apoio muito nas bases da ciência e acho que a ciência é fundamental. E hoje eu sei que a ciência e a espiritualidade são uma coisa só, apesar da sociedade, no geral, querer separar as duas. Mas em resumo, o que eu queria falar é que eu gosto muito da forma como o Joe Dispenza aborda tudo isso, porque é uma forma científica e que diminui muito a lacuna entre ciência e espiritualidade. Mas continuando sobre o livro, ele vai abordar aqui a interferência no ser quem nós somos, do que ele chama de três grandes, que é o corpo, o ambiente, que seria o espaço, e o tempo. Ele fala que para acessar o campo quântico, onde a gente tem a capacidade de moldar a nossa realidade, é preciso que a gente esqueça o corpo, não estar mais ciente de como você se sente no espaço, esqueça o ambiente, que seria esquecer o meio externo, e esqueça o tempo. Não ter ideia de quanto tempo se passou ou de quanto tempo se está naquela situação. É praticamente um transe. E sim, eu sei que não é fácil. E de forma alguma eu quero que você saia aqui desse vídeo conseguindo esquecer do seu corpo, do seu espaço, do seu tempo. Claro que seria ótimo se você conseguisse, mas não é possível, não é assim tão fácil. Mas é lá que a gente consegue sim criar uma nova realidade, co-criar a nossa realidade. O meu objetivo aqui é apenas te trazer, te falar, né, sobre esse livro, te influenciar a lê-lo e mostrar que sim, é possível. Existe uma esperança de mudarmos aquilo que nos desagrada. O meu convite com esse vídeo é que você tenha vontade de ler esse livro aqui, que sim, é uma obra bastante grande, mas ela é muito fluida e muito fácil de ler, isso eu te garanto, tá? Na primeira parte do livro, ele vai se propor a explicar como nós somos moldados, controlados por esses três aspectos, que é o corpo, o ambiente e o tempo. E aí na segunda parte ele propõe uma coisa mais prática. E é aí que o bicho pega, porque a gente tem uma mania de beleza, eu li aqui, entendi, realmente faz muito sentido, mas na hora de se comprometer, de colocar em prática, a gente não tem aquela dedicação que é necessária para que as coisas realmente funcionem, fala a verdade. Mas se esforça, vai, faz isso por esse ser tão lindo que você é. Eu sei, eu também tenho muita preguiça e resistência de fazer esse tipo de prática, mas eu tenho feito um pouco, eu falo pouco porque eu sei que eu poderia fazer muito mais, mas o pouco que eu tenho feito, eu já tenho visto muitas mudanças e muitos resultados na minha vida.
Ele vai propor basicamente algumas técnicas de meditação e de visualização para que você consiga reprogramar a sua mente. Essas práticas, da forma como ele propõe aqui no livro, podem ajudar na criação de novos padrões neurais e na superação de hábitos indesejados. E acho que foi a coisa que eu mais gostei aqui nessas atividades, foi a atividade de escrita. Você vai escrever como você é hoje, quais os hábitos que você não está satisfeito na sua vida, o que você gostaria de mudar, e depois você vai escrever como seria o eu ideal, como você gostaria de ser, com quem você gostaria de se parecer, quais são os hábitos da pessoa que você gostaria de ser, como você quer se reconhecer, quais as habilidades você quer desenvolver, tudo aquilo que você almeja para ser. E eu achei fantástico esse exercício porque eu já trabalho muito com escrita terapêutica, eu escrevo muito para me observar, para ter mais consciência de mim, e eu acho que a escrita de um estado no qual você se encontra te ajuda a criar esse processo de autoobservação, de autoconhecimento, de consciência de como você está, de qual é o ponto que você está e qual é o ponto para o qual você quer ir. Isso é fundamental para identificarmos padrões automáticos, crenças limitantes, coisas que às vezes no dia a dia, como é um hábito, a gente já viu que é um hábito que a gente repete todo dia, a gente nem se dá conta de que está repetindo e fazendo tudo aquilo ali e que é algo que nem condiz com a pessoa que você quer ser. A consciência é o primeiro passo para a mudança. Não tem como você mudar algo do qual você nem está consciente, você nem sabe que tem aquele padrão. Como é que você vai mudar algo que você desconhece? Então, nós primeiros precisamos tomar consciência de uma determinada situação para conseguir modificá-la. E essa atividade se propõe muito bem. E aí, a partir daí, ele vai mostrando caminhos e ferramentas para libertação de emoções armazenadas, que é essencial você fazer isso para uma cura emocional e física também. Como fazer escolhas conscientes e intencionalmente direcionar, mudar o curso da nossa vida de acordo com aquilo que a gente quer. É um livro muito prático, ele exige ação. Se você não está disposto a agir, não está disposto a colocar a mão na massa e fazer a sua parte, eu te recomendo nem ler esse livro aqui, tá? Não é um livro para você se você não está disposto a agir. Vai ser só um intelectualismo superficial, vago, uma masturbação mental, mas não vai te fazer mudar de forma alguma. E eu, particularmente, acho que a leitura não serve se ela não fazer a gente se tornar uma pessoa melhor, não fazer a gente aprender e colocar algo em prática na nossa vida. Ela não serve de absolutamente nada, ela não cumpre o propósito dela. A leitura tem que ser intencional. E para ler este livro, você precisa ter dinamismo, você precisa ter vontade de mudar, você precisa ter comprometimento e dedicação. Mas agora, se você está disposto a ler o livro e colocar em prática, outra coisa que você tem que ter em mente é que você vai ter que ter, além do comprometimento, a persistência. Porque a mudança não acontece da noite para o dia. É necessário um esforço contínuo para a gente quebrar hábitos que estão arraigados por muito tempo em nós. E só assim a gente vai conseguir construir uma mudança que seja duradoura, persistindo, se comprometendo e realizando isso continuamente todos os dias, até você criar um novo hábito de ser você mesmo. Então fica aqui a minha dica de leitura. Leia este livro intencionalmente se você realmente quer mudar quem você é hoje em dia, quer mudar algum hábito, algum padrão de comportamento, de pensamento, de emoção que não está compatível com aquilo que você almeja. Leia intencionalmente, mude realmente, se comprometa. Vamos fazer parte do time, do clube de seres humanos que estão aqui cumprindo a sua missão, que é realmente evoluir, transcender, nos tornar pessoas mais fraternas, pessoas que
caminham para uma unidade. E não ser apenas zumbi que se deixa levar pelo que é externo, pela materialidade. Vamos fazer a diferença. Se você quiser adquirir o livro, eu vou deixar o link dele aqui na descrição. Se você comprar pelo meu link, você me ajuda muito. E me conta aqui nos comentários se você já leu esse livro, se você tem vontade de ler. Se você já leu, o que você achou dele? Você colocou em prática os exercícios que ele propõe aqui? Não deixa de curtir o vídeo, por favor, curte, isso me ajuda muito e eu vou trazer cada vez mais conteúdo para vocês, se eu receber esse feedback de que você está gostando realmente. Compartilha ele com outras pessoas que também gostam do assunto, se inscreve no meu canal, ativa as notificações, um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.